Durante a sessão do plenário, o senador Cleitinho lamentou a volta à política de políticos condenados por corrupção com auxílio do judiciário e comparou com o tratamento que é dispensado a cidadãos conservadores, que sofrem medidas absurdas mesmo sem cometer qualquer crime. O senador disse: esses caras que roubaram do país, roubaram de estado, roubaram de município, não tem que ter vez e nem chance de ser candidato não, gente. Isso é o mínimo da administração pública aqui, da política do Brasil, que deveria ser exemplo para isso. O senador leu um relato sobre a situação de uma menina de 15 anos que está sendo submetida a medidas socioeducativas, acusada de tentar dar um golpe de Estado. Cleitinho descreveu o sofrimento da menina e disse: o que me chama a atenção é que ela tem 15 anos e está tendo essas medidas socioeducativas. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui. STJ anula a pena de Palocci, mesmo depois do ex-ministro confessar seu crime. O senador reproduziu um áudio em que o ex-ministro de Lula, Antônio Palocci, fala tranquilamente sobre crimes que cometeu e prosseguiu. Essa adolescente de 15 anos está com medidas socioeducativas. Agora, para esse cidadão aqui, que é um réu confesso, que deveria estar na cadeia, o STJ anula a pena de Palocci, mesmo depois do ex-ministro confessar seu crime. Esse é o nosso país. Cleitinho respondeu às notícias de que o ministro de Lula, Paulo Pimenta, exigiu uma investigação por ele ter se oposto ao governo Lula. Cleitinho disse: eu quero falar aqui que eu não tenho medo nenhum de vocês. Eu vou continuar tocando o dedo na ferida aqui. Inclusive, parece que exonerou agora o ministro da Comunicação, o tal do Paulo Pimenta. Eu estava doido, Paulo Pimenta, para poder convocá-lo aqui ao Senado, para olhar na sua cara, para você falar que eu fiz fake news. Eu queria muito essa oportunidade, porque quem não deve não teme, porque eu não sou mentiroso não, rapaz. Agora você foi exonerado, vai ficar lá no Rio Grande do Sul, saiu do ministério. Poderia ficar no ministério e ser homem de olhar na minha cara e falar que eu fiz fake news, porque eu não tenho medo de vocês. O senador relatou que o mero anúncio da investigação já causou efeitos em sua família, com seu filho demonstrando medo de que o pai seja preso. Vários senadores pediram a partes e manifestaram solidariedade ao senador Cleitinho. O senador Sérgio Moro apontou: quando o governo começa a transformar qualquer crítica, qualquer questionamento em fake news, nós temos um problema. E mais ainda, quando vem uma ameaça a um parlamentar que, salvo engano, tem imunidade material por palavras e votos. E se nenhum parlamentar está seguro, como é que fica a população? O senador Rodrigo Cunha, por seu turno, apontou que o país está nas mãos de corruptos. Ele deu um exemplo de seu estado em que, após ser condenado com amplas provas de corrupção, um político recuperou seu cargo com a mão amiga do STF. Cunha disse: uma decisão monocrática do STF fez com que ele retornasse, fez com que as provas adquiridas pela Polícia Federal não fossem válidas e faz com que a Polícia Civil, que ele comanda, tenha a obrigação de investigá-lo. Ou seja, onde é que nós estamos? Em nenhum momento o STF teve coragem de dizer que ele não roubou. Não é essa a conversa. Ele disse: olha, só não sabemos se o crime foi cometido enquanto ele era deputado ou continuou quando ele era governador. Inclusive, as provas demonstram que continuou, inclusive mais reforçadamente. Então, é esse faz de contas. O senador Flávio Bolsonaro enfatizou o ridículo das acusações de fake news, mostrando que não se trata de falsidades. Ele disse: sempre pergunto qual foi a fake news que foi cometida. E ninguém aponta uma, porque, via de regra, são fatos incontestes ou então opiniões que nós temos que desagradam o atual governo, que usa o aparato público para perseguir os seus opositores políticos. O senador explicou:
Desde a popularização das redes sociais, em que houve uma perda do monopólio da informação por parte da grande mídia, há um esforço gigantesco para se tentar impor restrições às redes sociais, atacando o instrumento. O senador lembrou que o crime de fake news sequer existe e disse: mas abrem inquérito para investigar o que não é crime. Flávio Bolsonaro alertou: na próxima sessão do Congresso, marcada para o dia 28, salvo engano, deste mês, está na pauta a tentativa de criação do crime de fake news, cadeia de até 5 anos para quem cometer fake news. O texto não define o que é fake news, nem quem vai avaliar se aquilo é fake news ou não. Cadeia de até 5 anos. Mais uma vez, a tentativa do Estado, do aparato estatal, de censurar as vozes. O senador Esperidião Amin lembrou: o senhor tem o direito e o dever de falar aquilo que a sua consciência e o seu coração lhe recomendam. Esse é o seu papel e a sua obrigação, que nós temos que respeitar. Amin apontou que o ministro de Lula foi nomeado interventor do Rio Grande do Sul e alertou: isso que lhe aconteceu só é menos grave do que aquilo que pode vir a acontecer. Até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reconheceu que o senador Cleitinho goza de prerrogativas e de imunidade parlamentar e que tem a obrigação de fiscalizar, e admitiu que não houve o cometimento de qualquer ato ilícito. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente. Boa tarde aqui a todos os senadores e senadoras, ao público presente que acompanha a gente aqui, à população que acompanha a gente pela TV Senado, aos servidores dessa casa, o senador Petecão que está aqui, que está fazendo história na Comissão de Segurança Pública. Eu quero aqui te valorizar nisso, viu, Petecão? Tamo junto. E eu queria aqui chamar a atenção da população brasileira. Eu vi essa medida aqui, ó, que eu vou ler para vocês aqui, do presidente da Argentina, que vai acabar com qualquer situação de corrupto querer ser candidato lá na Argentina. Se tiver processo, o que for, não vai poder ser mais candidato. E aqui no Brasil, o que me chama a atenção
essa vergonha, é escutar um cara igual o governador, o ex-governador do Rio de Janeiro, o Cabral, que é réu, confesso, pegou mais de 400 anos de prisão, ele teria que ressuscitar umas 4 vezes ou mais, umas 5 vezes, e está falando aí a todo canto do Brasil que quer ser candidato a deputado federal. O Eduardo Cunha também, que chega essa fala minha, eu não tenho medo de vocês. Eduardo Cunha, gente, é outro que estava preso, né, querendo ser candidato. Então essas medidas que o presidente da Argentina está fazendo, nós aqui, senadores, deputados federais também, precisamos fazer essas medidas aqui. Esses caras têm que ser varrida política. Acabou para eles. Não tem chance nenhuma de ser candidato. Primeiro tinha que ter preso, não devia nem ter saído. Tinha que ter prisão perpétua para eles, né? Aí tá solto, aí vem na cara de pau de falar que quer ser candidato. Então esses caras que roubou do país, roubou de estado, roubou de município, eles não têm que ter vez e nem chance de ser candidato, não, gente. Isso é o mínimo da administração pública aqui, da política do Brasil, deveria ser exemplo para isso. Acabou o processo, não tem chance para vocês mais não. Vamos tomar essa medida aqui no Brasil também. Essa medida que o presidente da Argentina tomou lá na Argentina, lá, para varrer corrupção, para não passar pano e não perdoar vagabundo, tem que valer aqui para o Brasil também. Outra situação que eu queria falar aqui, Flávio Bolsonaro, recebi essa matéria aqui que me chamou a atenção, queria ler para vocês aqui, da questão da época do dia 8 aqui, deixa eu ver se vai carregou. Aqui, ó, drama da adolescente de 15 anos detida no dia 8 de janeiro de 2023. Garota cumpre medidas socioeducativas e prestação de serviços comunitários, além de ir a sessões com psicóloga e assistente social. Crise de ansiedade recorrente, dificuldades para socializar, se tornaram parte da vida de uma adolescente que foi detida com a mãe no Palácio do Planalto, dia 8 de janeiro. Adolescente de 15 anos, gente. Depois de 1 ano do protesto, a menina que tem TDAH desde a infância é agora atormentada por medidas socioeducativas, as quais consistem em prestações de serviços comunitários, a um tratamento psicólogo para abandonar pensamentos extremistas, além de sessões semanais com assistente social, né, e tudo vai. Aí o que me chama a atenção, que ela tem 15 anos e está tendo essas medidas socioeducativas, né? Aí eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó. STJ anula a pena de Palocci, mesmo depois do ex-ministro confessar seu crime. Esse aqui também está tudo anulado dele, ó. É o Palocci. Mas eu queria refrescar a memória, né, do povo brasileiro para lembrar quem que é o Palocci, gente. Tem medo não, viu? Esta edição com mais um escândalo envolvendo o ex-presidente Lula. Agora você vai ver um vídeo inédito da delação em que o ex-ministro Antônio Palocci detalha esquemas de corrupção na campanha presidencial de 2010. De acordo com o ex-ministro, o PT foi beneficiado ilegalmente com 64 milhões de reais. Ele era um dos homens mais próximos ao ex-presidente Lula. Antônio Palocci presenciou como a máquina pública financiou campanhas e interesses pessoais no governo do petista. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Ah, que legal. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Palocci revela que quase todos os órgãos... Eu queria só refrescar a memória da população brasileira e falar para vocês que essa adolescente de 15 anos está com medidas, né, socioeducativas. Agora que esse cidadão aqui, que é um réu confesso, que deveria estar na cadeia, STJ anula a pena de Palocci, mesmo depois do ex-ministro confessar seu crime. Esse é o nosso país. E eu quero falar aqui que eu não tenho medo de nenhum de vocês. Eu vou continuar tocando o dedo na ferida aqui. Inclusive, parece que exonerou agora o ministro da comunicação, o tal do Paulo Pimenta, né? Eu estava doido, Paulo Pimenta, para poder te convocar aqui no Senado, para olhar na sua cara, para você falar que eu fiz fake news. Eu queria muito ter essa oportunidade, porque quem não deve não teme. Porque eu não sou mentiroso não, rapaz. Agora você foi exonerado, né? Vai ficar lá no Rio Grande do Sul. Saiu do ministério. Poderia ficar no ministério e ser homem, de olhar na minha cara e falar que eu fiz fake news, porque eu não tenho medo de vocês. Não tenho medo, porque eu entrei limpo aqui.
Eu entrei ali, não devo nada, a não ser para Deus e para minha consciência. A mão que eu tenho medo é a mão de Deus, que pesa. Agora de vocês eu não tenho. Para você vir com essa asneira. Sabe o que aconteceu? Você mandar a Polícia Federal, e pode me investigar, porque quem não deve não teme. E meu respeito à Polícia Federal, não tem problema nenhum. Mas eu não fiz fake news. E eu queria ter a oportunidade de convocar aqui e ficar de frente a frente para você falar, ser homem de falar que eu fiz fake news. Porque eu não fiz fake news. E jamais vou fazer isso. A própria Confas, o órgão de Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, um dia depois que eu mostrei o vídeo, questionando, que eu não afirmei nada, só questionando, eu perguntei, vocês vão ficar pedindo nota fiscal? Foi uma pergunta que eu fiz. Chega no outro dia, a Confas solta uma nota dizendo que não ia pedir mais nota fiscal. Então não tem para que mentir. Eu nunca vou fazer isso. Quem costuma fazer isso são vocês. Eu não faço isso não. Então eu queria muito ter a oportunidade de ter uma comissão de te convocar aqui e olhar na sua cara. Sabe por quê? Porque meu filho, cheguei lá semana passada lá em casa, está preocupado. Ô papai, você vai ser preso? Eu vi uma matéria lá falando que a Polícia Federal vai te investigar. Você está vendo a situação que você fez com a minha família? Pois eu ainda quero ter a oportunidade como um homem, porque meu pai me ensinou a não prejudicar ninguém, a não falar mal de ninguém, a não fazer mal para ninguém, a não mentir para ninguém. Para você vir falar uma asneira dessa aqui, eu tenho que honrar meu pai que tá lá no céu. Eu jamais vou decepcionar ele aqui, falar mentira. Então eu quero ter uma oportunidade com você, Paulo Pimenta. Eu estou engasgado com você, para você olhar na minha cara e falar que eu fiz fake news. Você está achando que eu sou da laia de vocês? Você está achando que eu não tenho a minha honra aqui para poder honrar todos os dias? Não, a minha família, meu pai, a minha mãe, meus filhos. Vocês não brincam comigo, eu não tenho medo de vocês não. Eu só estou começando aqui. Não tenho medo de vocês. Que fique claro isso, viu? Quer ver? Teve uma vez que aconteceu comigo. Quer pegar uma parte? Senador, fica à vontade. Quero uma parte aqui, senador. Primeiro, para me solidarizar com Vossa Excelência, com sua família. A gente assistiu esse episódio, um episódio absurdo, no qual críticas e questionamentos normais dirigidos ao governo, seja esse governo Lula, que merece muito questionamentos e críticas, mas seja qualquer governo, são caracterizados como desinformação, fake news. Claro que desinformações e fake news são um problema e muitas vezes utilizados para manipular as pessoas, isso tem que ser combatido, mas quando o governo começa a transformar qualquer crítica, qualquer questionamento em fake news, nós temos um problema. E mais ainda quando vem uma ameaça a um parlamentar, que, salvo engano, senador Esperidião, tem imunidade material, por palavras, votos, e se nem o parlamentar está seguro, como é que fica a população? E o outro assunto é que eu ouvi a gravação, recordei da voz, né? E concordo com Vossa Excelência, nós temos que retomar o trabalho contra a corrupção, nós temos que voltar a discutir políticas públicas contra a corrupção, seja para prevenir ou seja para combater. Eu sei que é muito difícil fazer isso durante o governo Lula, por razões óbvias, e a gente tem visto uma deterioração da governança, que é muito claro, em todos os níveis, mas é algo que nós vamos ter que voltar a fazer. Mas, acima de tudo, pediu a parte aqui para registrar o meu apreço a Vossa Excelência e, especialmente, a minha solidariedade por esse injusto ataque. E pode ter certeza, sua família pode ficar bastante segura, que não é só o senhor que não tem medo, nós também não temos medo e não sabemos que nada vai acontecer com Vossa Excelência, né? Porque, primeiro, não tem nada de ilícito, nada de irregular, e dois, o Senado é uma instituição que garante aí a proteção dos seus pares contra esse tipo de acusação falsa e contra essas maldades. Obrigado, senador. Eu tenho certeza que o presidente Pacheco, que vai combater essa injustiça desse ministro, vai combater essa injustiça aqui. Querer colocar o Senado aqui, desmoralizar o Senado, desmoralizar o senador aqui. Inclusive, a verdade prevalece. Saiu do ministério, foi fazer gabinete de crise lá no Rio Grande do Sul, né? Então, eu queria que fosse homem, se eu puder estar convocado, eu olhar na cara dele, olhar no olho dele, falar onde que eu fiz fake news. Fica à vontade, senador Rodrigo. Senador Cleitinho, eu também faço questão aqui de fazer uma parte a Vossa Excelência, até mesmo porque se alguém pegar algum recorte da fala e da maneira veemente, como você trouxe esse assunto, e eu sei que isso lhe fere a alma, né? Você inclusive aqui mencionou a honra que tem em dignificar a sua família. Então, se alguém ouviu você falar, olha, quero que ele diga aqui na minha frente, que ele venha aqui falar olhando para mim, se tem coragem.
eu tenho certeza que a sua forma de reagir não vai ser com a violência, vai ser com a verdade, vai ser com os fatos, e aí você deixa qualquer um no chão. Então, nesse ponto específico, eu tenho certeza que o seu perfil é conhecido pelo Brasil inteiro, de alguém que luta pelo que é certo, né, que tem o seu caminhar muito sólido e que aqui nessa casa quer fazer o bem, quer ajudar as pessoas. Você tem uma maneira muito própria de se comunicar, e essa comunicação é a mais correta que tem, é que fala com o povo, como foram aqueles que ele trouxe aqui. E no outro aspecto, inclusive do outro assunto que foi trazido aqui, desse Brasil de faz de contas, que muitas vezes a gente é enganado e percebe que está sendo enganado e é repetidas as enganações e nada é feito quando a gente vive em uma realidade paralela. Nesse caso específico de quem é corrupto, que vai disputar mandatos, a lei da ficha limpa, que é a ficha suja, a gente acaba relativizando muito pelo Brasil afora. E isso é algo inaceitável. Uma lei de iniciativa popular, uma lei que foi comemorada pela população, hoje está muito frágil. E nesse aspecto, em muitas situações, estou aqui com juristas, eu verifico claramente a distância entre o direito e a justiça. Aqui eu dou um exemplo do meu estado de Alagoas, onde o atual governador, na eleição passada, disputei contra ele, ele foi afastado do cargo porque a Polícia Federal identificou o desvio de 54 milhões de reais enquanto ele era deputado estadual. Ele comandou um esquema de 54 milhões de reais, a Polícia Federal, com vídeos, com extratos, com fotos, com comprovantes, com testemunhas, ali atestado. O STJ, através da ministra Laurita Vaz, afastou ele no primeiro momento, depois foi reforçado por todo o colegiado, ou seja, todos os ministros do STJ disseram, realmente aqui está configurado, ele não pode ser o governador de Alagoas. No entanto, uma decisão monocrática do STF fez com que ele retornasse, fez com que as provas adquiridas pela Polícia Federal não fossem válidas e faz com que a Polícia Civil, que ele comanda, tenha a obrigação de investigá-lo. Ou seja, onde é que nós estamos? Em nenhum momento o STF teve coragem de dizer que ele não roubou. Não é essa a conversa. Ele disse, olha, só não sabemos se o crime foi cometido enquanto ele era deputado ou continuou como ele era governador. Inclusive, as provas demonstram que continuou, inclusive mais reforçadamente. Então, essa faz de contas. Então, somos nós que entramos aqui sem rabo preso e devemos sempre apertar esse botão aqui. Fica à vontade, Fábio Bolsonaro. Muito rapidamente, Cleitinho, para não tomar muito do seu tempo, para me solidarizar também com Vossa Excelência, eu também sou vítima dessas acusações mentirosas contra nós de que cometemos alguma fake news. Sempre pergunto qual foi a fake news que foi cometida. E ninguém aponta uma. Porque, via de regra, Cleitinho, são fatos incontestes, ou então opiniões que nós temos que desagradam o atual governo, que usa o aparato público para perseguir os seus opositores políticos. E desde a popularização das redes sociais, em que houve uma perda do monopólio da informação por parte da grande mídia, há um esforço gigantesco para se tentar impor restrições às redes sociais, atacando um instrumento que, se alguém comete crime, alguém comete fake news, que nem crime é tipificado no Brasil, mas querem abrir inquérito para investigar algo que não é crime, vamos buscar responsabilizar a pessoa, não um instrumento, não a rede social, ou não a grande mídia, ou não um veículo de um jornal. E alerto, para concluir, que na próxima sessão do Congresso, marcada para o dia 28, salvo engano, desse mês, está na pauta a tentativa de criação do crime de fake news. Cadeia de até 5 anos para quem cometer fake news, que o texto não define o que é fake news, nem quem vai avaliar se aquilo é fake news ou não, até 5 anos. Mais uma vez a tentativa do Estado, do aparato estatal, de censurar as vozes. E olha como as redes sociais são importantes. Nós estamos vendo aqui agora no Rio Grande do Sul. Se não fosse a mobilização das redes sociais, se não fosse a internet, a situação ia estar muito mais dramática. Então, para me solidarizar com Vossa Excelência, essa é uma pauta que a gente não deve transigir. Devemos lutar e defender aquilo que nós acreditamos até o último momento e vamos ser vencedores. Obrigado, senador Flávio Bolsonaro. Vontade, senador. Muito conciso, quero me solidarizar com Vossa Excelência. O senhor tem o direito e o dever de falar aquilo que a sua consciência e o seu coração lhe recomendam.
Esse é o seu papel e a sua obrigação, que nós temos que respeitar. E o fato de o senhor ter sido afrontado por um ministro do atual governo só é menos grave do que aquilo que se anuncia. Porque, segundo o jornal Valor, que é uma fonte credenciada, nós amanhã deveremos estar recebendo uma medida provisória de autoridade federal no Rio Grande do Sul. E a pessoa referida por Vossa Excelência, o ministro Paulo Pimenta, está sendo apresentado aqui como sendo futuro, na minha avaliação, interventor no Rio Grande do Sul. Portanto, isso que lhe aconteceu só é menos grave do que aquilo que pode vir a acontecer. Muito obrigado. Presidente, só para finalizar, primeiro que deixe bem claro, como o próprio senador Rodrigo Cunha disse, quando eu falo que eu quero olhar no olho dele, é porque meu pai me ensinou isso. Quando você está com a verdade, você olha no olho da pessoa. Então não é que eu quero brigar, nada disso não. Até porque eu não desejo, eu sou cristão, não quero mal de ninguém, não quero briga com ninguém não. A vontade que eu tenho de olhar para ele é olhar no olho dele, de cabeça erguida e falar, eu não fiz fake news. E agradecer a solidariedade de cada senador e pedir também ao presidente Rodrigo Pacheco também a solidariedade dele, não só a solidariedade dele, mas também que possa posicionar o Senado Federal aqui para poder combater essa injustiça que está fazendo comigo aqui. Eu deixar bem claro, eu fiz um questionamento. Vocês vão pedir, olha o meu vídeo lá, vocês vão pedir nota fiscal? Eu pergunto, vocês vão pedir? E no outro dia, vem a Confas e fala que já não ia pedir mais nota fiscal. Então eu fiz uma pergunta, um questionamento. Né? Eu não afirmei nada. E depois eu entro no vídeo na questão do fundo eleitoral. Então é injustiça que fizeram comigo. E eu peço aqui ao presidente Pacheco aqui, que eu tenho certeza que vai combater essa injustiça. Eu quero finalizar aqui agradecendo a cada senador e podem sempre contar comigo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Cleitinho. Em relação a esse assunto de Vossa Excelência, o senador Cleitinho já encaminhou a presidência, nós já tomamos pé da situação, acionamos a advocacia do Senado Federal para uma avaliação técnica em relação a esse encaminhamento de aparente investigação em relação à veiculação de fake news por ocasião dessa tragédia do estado do Rio Grande do Sul, e estamos muito conscientes, senador Cleitinho, acerca de suas prerrogativas parlamentares, de sua imunidade parlamentar, de seu direito de expor eventuais falhas, até porque o seu papel é também de fiscalizar, e estamos muito convencidos de que Vossa Excelência não praticou ilícito algum na abordagem que fez em relação a esse tema, e buscaremos fazer, através das vias próprias do devido processo legal, os esclarecimentos devidos, não só ao Ministério da Justiça e às instâncias próprias, inclusive da Polícia Federal, mas também à Procuradoria-Geral da República e à Advocacia-Geral da União, para esclarecer que a abordagem de Vossa Excelência foi dentro dos limites de apontar um fato que poderia estar acontecendo, até para que ele pudesse ser corrigido num momento de muita aflição. Nós temos que compreender que há duas coisas muito diferentes nessa abordagem que se faz em relação a uma tragédia como a do Rio Grande do Sul. Uma é a ação deliberada de fake news por motivação política, o que é algo torpe, abjeto e que deve ser combatido. A outra é a dos ânimos aflorados, porventura, em razão dessa circunstância toda e até no intuito de ajudar, se quer apontar problemas para poder ser corrigidos. Então, me parece muito que a situação de Vossa Excelência foi justamente essa segunda situação. Alguém animado e motivado em buscar apontar uma deficiência no encaminhamento de donativos, de equipamentos, de auxílio ao Rio Grande do Sul, justamente para que houvesse mais agilidade. E Vossa Excelência tem um estilo próprio de abordar os temas, né? E só quem não conhece Vossa Excelência é que acredita que isso seja algo por motivação política. Na verdade, Vossa Excelência o faz por espontaneidade, porque o que Vossa Excelência faz na rede social é o que faz também na relação conosco também, da forma de se expressar. Eu não tenho dúvida da boa intenção do senador Cleitinho nessa abordagem para poder corrigir aquilo que chegou a ele como senador da República como uma distorção e um defeito que precisava ser corrigido. Então tem toda a solidariedade da presidência, mas sobretudo pelo fato de que a presidência confia
que esse fato não constitui ilícito algum e esse esclarecimento será feito às instâncias próprias pela presidência do Senado em seu favor, senador Cleitinho, para que justiça seja feita e a verdade restabelecida. Obrigado, senador Cleitinho. Próximo orador inscrito. Nós vamos passar a palavra a mais um orador. Na sequência, vamos abrir a ordem do dia, encerrar o período do expediente. Eu peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que venham ao plenário, especialmente aqueles que desejem participar do debate acerca do projeto de lei complementar de interesse do Estado do Rio Grande do Sul, relatado pelo senador Paulo Paim. Então, logo após o próximo orador, nós vamos anunciar o item 1 da pauta. Na verdade, é o item que foi incluído na pauta, que é o PLP 85 de 2024, sob a relatoria do senador Paulo Paim. Próximo orador inscrito, líder Rodrigo Cunha.